Sua gente, aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessaram a Galiléia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos e dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, paz e bem, hoje o Evangelho nos mostra Jesus ensinando os discípulos a serem solidários e a cultivar a união fraterna, a estarem sempre prontos para servir. Não tinham sido organizados a partir de critérios humanos de superioridade ou inferioridade, pois entre eles deveriam reinar a igualdade. As lições do Mestre nem sempre encontraram corações abertos para acolhê-las. Os discípulos mostravam-se reticentes em abrir mão de sua mentalidade. Daí a preocupação em saber quem dentre eles seria o maior, ou seja, quem teria autoridade sobre os outros, quem seria mais importante, objeto de referência e do respeito dos demais. Tudo ao inverso do que lhes fora ensinado. E então Jesus resume numa frase um princípio de ação que deveria nortear a vida do discípulo. Quem quiser ser o primeiro, seja o último de todos e o servidor de todos. Esta era a sua pauta de ação. Ele se apresentava como servo e sua vida
definia-se como serviço a todos, sem distinção. Ele nunca esteve em busca de grandezas, muito menos reduziu os discípulos à condição de escravos seus. Não se preocupou em granjear a estima e a referência alheias a qualquer custo. Simplesmente seguiu o seu caminho de servidor, esforçando-se por satisfazer as carências e os sofrimentos humanos. Apresentou-se como exemplo a ser imitado. Vivemos dias de muita insegurança e decepções com respeito ao comportamento das pessoas. E é muito comum, hoje, talvez muitos influenciados pelos meios de comunicação social em geral, a vontade incontestável de crescerem socialmente, subirem na vida, mas não no sentido espiritual, e sim material, para se tornarem celebridades. A busca de glória, fama, cargo, tudo isso, porém, só se pode satisfazer plenamente quando for estruturado na sua raiz. Pelo que é bom, pelo que é honesto, alicerçado em Deus. Tudo que buscas a glória humana, saiba que a celebridade social é muito falsa, fingida e cheia de interesses anexos que vão frustrando aqueles que a alcançou. Até porque, num piscar de olhos, se acaba e a pessoa se sente completamente só e ignorada por aqueles que a aplaudiram enquanto lhes interessava. Para que isso cesse, trecho do Evangelho de Marcos, Jesus adverte os apóstolos que discutiam entre si qual deles seria o maior, qual deles comandaria tudo após a partida do Mestre. E Jesus lhes diz: se algum de vocês quer ser o maior, seja o menor, seja o último, seja aquele que serve. E quando nos atemos às palavras de Jesus e procuramos segui-las, colocando-as em prática na nossa vida, descobrimos que servir é mesmo melhor que ser servido. Quando damos um presente como sinal de uma grande amizade, sentimos-nos plenamente realizados só em sentir a alegria de contentamento de quem o recebeu. Ele será certamente algo que nunca nos deixará esquecidos por aquele amigo, aquela família. A doação sincera, seja ela material na forma de presente, ou seja espiritual na forma de gesto ou palavras, de conselho, de companheirismo, realiza em nós o gosto da presença de nosso Deus que nos criou, principalmente para amarmos a todos como Ele nos ama. A realização pessoal verdadeira não é essa que faz das pessoas celebridades sociais com tempo muito curto de glória, mas sim aquela que nos realiza
como verdadeiros seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus. Os apóstolos tornaram-se verdadeiras celebridades para as coisas de Deus. Todos simples, sem estudos nem preparo, foram chamados por Jesus e capacitados para o trabalho de divulgar a Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, e atravessaram o mundo inteiro e são e serão até o fim dos tempos as verdadeiras celebridades, simples, sem arrogância e nunca esquecidas. Tu e eu somos também chamados a sermos celebridades, desde que na humildade, simplicidade, sem aspirações de grandeza, e peçamos ao Pai do céu que tire do nosso coração os ideais mundanos de glória e nos coloquemos no verdadeiro caminho para ser glorificado por Jesus, fazendo-nos servidor de todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.